Conhecimento, pesquisa, sociedade. O programa Viver Ciência está começando e você é nosso convidado para esta experiência. Nas cidades, a falta de um sistema de absorção e escoamento de água pode provocar graves problemas. As inundações, enchentes e alagamentos estão entre as situações mais graves. Na Universidade Federal de Goiás, professores, pesquisadores desenvolveram um sistema que direciona a água das chuvas, fazendo com que ela volte para o meio ambiente. E para falar sobre este assunto, eu recebo o professor e doutor Gilson Gitirana e a Eufrosina Terezinha Leão Carvalho. Ela é engenheira e também doutoranda nessa área. É um prazer recebê-los aqui. Em que consiste, de fato, a pesquisa, né? Como esse sistema foi desenvolvido e como surgiu a necessidade para que a Universidade Federal de Goiás pudesse, então, impulsionar esse projeto? Bom, para entender a pesquisa, como ela iniciou-se, é importante a gente lembrar os primeiros passos que foram, talvez, em 2003 ou 2004, quando o professor Maurício Salles orientou os primeiros trabalhos de mestrado nesse tema e que tinham por objetivo um foco bem específico, que era o destino da água gerada por superfícies impermeabilizadas. A pesquisa evoluiu para tratar de vários outros temas, como, por exemplo, os impactos do escoamento superficial em processos erosivos, e essa evolução se deu em função também dos projetos que foram sendo escritos e as fontes de financiamento que foram sendo obtidas. A gente poderia citar como dois principais financiamentos, um financiamento do CNPq, um projeto que é intitulado Projeto Casadinho, em parceria com a UNB, e um segundo projeto que foi um projeto de pesquisa Pronex, também em parceria com um grupo de pesquisa da UNB em geotecnia. Eufrosina, como foi para você, enquanto profissional dessa área, perceber, então, essa grande necessidade, né? E, claro, desenvolver essa pesquisa? As redes existentes, as redes convencionais de drenagem urbana, atualmente são deficitárias, porque Goiânia foi criada uma cidade pequena para ter no máximo 50 milhões de pessoas, 50 mil pessoas, e a Grande Goiânia tem mais de 1 milhão de pessoas hoje. Então, toda a circulação das águas são visíveis e estão visíveis para todo mundo, para toda a sociedade, com os grandes problemas gerados nos dias de grandes chuvas. Então, a ideia do projeto é de que cada unidade, cada lote, o condomínio, seja em pequenas ou maiores áreas, que sejam instalados esses sistemas de controle das águas pluviais geradas ali naquela unidade, para que, se todos fizerem, o conjunto todo, a somatória da participação de todos, reduziria sensivelmente esses grandes volumes de águas nas cidades. A gente vai ver uma reportagem agora como funciona este sistema que nós acabamos de falar com a Eufrosina e você vai conferir a partir de agora na reportagem. Um poço de infiltração é um poço que vai receber uma água de chuva, usando para coleta de água de chuva. Ele vai conter essa água enquanto ele não tem sua capacidade efetiva de infiltrar. Então, inicialmente, ele faz uma contenção de água, ele é chamado de um reservatório, e em seguida ele infiltra no chão. Inicialmente, a técnica foi aplicada em condomínios de chácaras de Goiânia. As empreendedoras têm grande problema na implantação dos condomínios e resolver algumas questões ambientais. Entre elas, a infiltração, porque é sempre necessário a construção de mais redes e sempre a coleta da água num local e conduzido para um ponto ajusante, que são naturalmente os rios, e lá são gerados grandes problemas, tanto de erosão quanto de inundação para quem está ajusante, quem está abaixo do rio, né? O projeto funciona da seguinte maneira. A partir do maior problema, que é o acúmulo de água da chuva nas vias públicas, a equipe de pesquisadores decidiu utilizar bacias de armazenamento para impedir que as ruas e até mesmo os córregos próximos aos perímetros urbanos ficassem obstruídos.
Se você tem um terreno inclinado, como temos esses aqui, e faz um pavimento, você está canalizando a água. Então, esses projetos vêm para resolver esses problemas. Não permitir que essa água fique acumulada no asfalto ou que ganhe grandes velocidades e vai incomodar alguém lá, jusante, lá no fim da linha. A partir da área de aplicação do projeto no condomínio residencial, ficou constatado que o custo-benefício de um sistema de poços de infiltração é mais vantajoso que muitos que são aplicados em redes urbanas. É um projeto, no caso desse condomínio aqui, é um condomínio de 177 chácaras, se eu não me engano. O custo desse sistema que a gente implantou aqui foi 40% do valor de um conjunto, de um sistema convencional. Além do que a gente evitou de jogar água no córrego em ponto concentrado, que é um dos grandes problemas para os córregos, é o lançamento de um ponto de água vindo de um projeto desses assim. Para o sucesso do trabalho, são necessários 3 princípios importantes: o ambiental, o social e o operacional. Sem eles, fica impossível estabelecer uma aplicação sustentável. Para resolver essas questões, a sustentabilidade dos projetos está nisso. É para você não transferir o seu problema para o outro, você resolver seu problema no seu local. Como foi essa aplicação dentro desse condomínio? Como foi para perceber os resultados positivos nesse aspecto? Bom, para fazer a instalação de um projeto desse no condomínio, como foi feito nesse caso, inicialmente a gente aplicou os conceitos que tivemos aí na pesquisa, e entre eles foram os ensaios de campo, avaliar o volume de aporte, que é o volume de água na região. A região foi subdividida em menores áreas e cada sistema de infiltração ficou responsável por uma certa área. Então, se eu dividir lá talvez em 10 unidades, e cada unidade, para viabilizar, porque a área lá é bastante grande, são aproximadamente uns 20 alqueires, aí nós fizemos a divisão em áreas e aproveitando tanto o planejamento do local, do condomínio lá, que é um condomínio que felizmente eles aproveitaram a topografia, e que facilitou, porque a topografia é a grande responsável pelo escoamento superficial. E a nossa necessidade era de conter esse escoamento superficial. Então nós dividimos a área em unidades menores, partindo dos ensaios de laboratório, que a gente adquiriu a capacidade de infiltração daquele solo, outros ensaios complementares, e assim a gente determinou que o dimensionamento de cada uma daquelas valas e a capacidade dela de reter água. Parte da água foi direcionada para as lagoas ou as bacias, né, que ainda está em fase de construção, que aquelas bacias vão ser revegetadas com plantação que tanto resiste à seca quanto resiste o tempo de inundação, que ela, quando tiver com a água, contendo a água ali naquele local, que a vegetação ainda mantém com a sua beleza, porque também faz parte da urbanização da área. Falando a respeito de meio ambiente, professor Gilson, o retorno dessa água para o solo é importante de que maneira? Bom, se você não tem o retorno da água de infiltração, a água da chuva, se ela toda se torna escoamento superficial, nós temos 2 grandes impactos. O primeiro impacto, que não é assim o primeiro visto, mas que é muito importante, é a falta de recarga do lençol freático. Então nós começamos a ter um novo nível de lençol diferente e falta de água mesmo em poços para consumo de água. O segundo impacto, e esse é importantíssimo também, é a questão dos processos erosivos. Quando nós aumentamos o escoamento superficial, nós aumentamos a quantidade de fluxo chegando nos cursos d'água e, com certeza, sempre desencadeando esses processos que são terríveis, né? É verdade. Daqui a pouco nós vamos continuar falando a respeito disso, mas você de casa pode participar conosco do Viver Ciência. Envie uma mensagem para o nosso e-mail, Twitter, Facebook, ou acesse a nossa página na internet. Continue conosco. O programa Viver Ciência volta já, viu? Continue conosco nesta experiência. A ciência é viva em muitas ocasiões, mas especialmente quando impacta diretamente
a vida das pessoas. Por exemplo, na descoberta de uma vacina para uma doença. O caso da dengue. Poxa, se houvesse agora uma resposta da ciência de uma vacina contra a dengue, quantas pessoas não seriam livradas desse mal que está atormentando a todos nós de Goiânia, de Goiás e do Brasil? Bem-vindos de volta ao Viver Ciência. Aqui a matéria-prima é o conhecimento científico mesmo, viu? Quer conhecer o impacto desta pesquisa que nós falamos ainda há pouco na sua vida, na sociedade, na cidade como um todo? Você pode então ser beneficiado por esse sistema e já nós vamos saber de que maneira ele vai fazer parte do plano diretor da cidade. Nós estamos falando de um projeto de pesquisa da UFG que está no plano diretor da Prefeitura do município de Goiânia e pretende auxiliar em na solução de um grande problema que está presente não só em Goiânia, mas em várias cidades do Brasil e do mundo. Professor Gilson, o direcionamento dessa água é importante para o meio ambiente. O senhor já falou a respeito disso, né? Eu queria que o senhor detalhasse um pouquinho mais a respeito de como acontece esse processo. Bom, primeira coisa, você mencionou o plano diretor. Existe uma tendência, quando se tem falta de conhecimento técnico, de estabelecer critérios para a construção desses sistemas de infiltração que não levem em consideração o conhecimento do comportamento da água, do fluxo da água no terreno. O solo também é importante, né? Exatamente. Uma coisa que nós podemos, na qual nós podemos avançar bastante, é na compreensão desses processos. E, a partir disso, estabelecer critérios técnicos e ensaios, formas de determinação, quais as propriedades importantes para o conhecimento do comportamento do solo. Como as pessoas podem ser beneficiadas no centro urbano com esse sistema de drenagem de água da chuva? Goiânia cresce a cada dia. A aquisição de imóveis ocorre em larga escala. Segundo o IBGE, a construção civil brasileira cresceu 1,4% em 2012, mais que o próprio PIB nacional, que mostrou um avanço de 0,9%. Na capital goiana, a expectativa para o primeiro semestre de 2013 é um volume de até 9% em comparação a 2012 no crescimento do setor imobiliário. Mas como todo aumento tem seus poréns, é necessário levar em consideração alguns fatores de risco. A falta de estrutura no serviço de escoamento de água é um deles, um problema antigo que evolui em contraste com a demanda urbana. A drenagem fluvial ela é fundamental porque tira o fluxo de água do meio-fio, das calçadas, os famosos empoçamentos, os transbordamentos, alagamento. Goiânia tem hoje cerca de 160 pontos passíveis de alagamento. 31 já foram confirmados, sendo os mais críticos os das avenidas Padre Wendel, T9, Castelo Branco e Vila Fernandes. Também há o fator de fluxo de água, uma chuva muito forte, né? Que eles falam a tromba d'água numa determinada região. Aí sim, aí não há galeria que comporte esse volume de água. Acontece muito isso, né? Não só aqui em Goiânia, ou em Goiás, ou no Brasil todo, tem chovido muito. A chuva não é distribuída em toda a região, mas há também a falta de drenagem fluvial. Em alguns bairros que não existe, que tem que ter projeto para que seja executada essa drenagem. Há também galerias mal dimensionadas, que são bitolas finas, que não comportam mais o volume de água. Há também a chamada galeria que não foi calculada, que não foi implantada a quantidade de bocas de lobo necessária para aquela região, para aquele bairro. O projeto desenvolvido na UFG para a criação de poços pretende somar através de parcerias com o poder público. É bastante interessante a gente ver, né, uma pesquisa surgida dentro da universidade virar obra de referência, né? Essa pesquisa já foi premiada, né, em 3 momentos nos últimos 2 anos. Então é bastante gratificante a gente ver uma ideia, né, que surge em cima de uma mesa a partir de trabalhos do pesquisador virar, né, o dia a dia da cidade. Professor Gilson, a implantação desse sistema, por exemplo, ela tende a uma necessidade de estudos,
de pesquisas dentro deste assunto, visto que, como o senhor falou ainda há pouco, tem que se levar em consideração a área, né, as particularidades de uma área. Por exemplo, existem bairros de Goiânia em que a necessidade é uma, em outros setores a necessidade é outra. Como fazer, então, essa distinção na hora da aplicação do projeto para que funcione tanto em um local quanto em outro também? O projeto tem que ser específico por área, de fato. Ele tem que levar em consideração principalmente a permeabilidade do terreno. Tem que levar em consideração também uma coisa que nós chamamos de porosidade, que é uma medida do tamanho, do volume de poros no solo, que são capazes de ser cheios de água, de armazenar água. Então, esses são dois parâmetros importantes. A diferenciação em termos de um projeto de uma área ou outra vai levar em conta esses parâmetros de solo, dentre outros, e os outros parâmetros como a área impermeabilizada, qual é o volume de água que contribuindo. Então, com base nisso, a gente pode quantificar a quantidade de poços ou de trincheiras. E outra coisa, o tipo de estrutura, se é uma estrutura como uma trincheira ou como um poço, vai depender também do tipo de perfil de solo. Porque dependendo do solo, você pode ter uma infiltração mais na superfície ou pode ser vantajoso você fazer uma infiltração mais profunda. Eufrosina, conta pra gente os passos dessa pesquisa, né? Como a equipe de pesquisadores pôde chegar, então, a esse produto final? Bom, quando eu iniciei meu mestrado, o professor Maurício havia feito uma parceria entre uma empresa, procurou para fazer um estudo sobre a minimização desses problemas dos fluxos numa área que seria urbanizada. Fizeram uma doação de uma verba, fizeram o patrocínio da pesquisa e cederam a área de pesquisa para a gente. Tentamos avaliar vários sistemas nessa região. E daí gerou minha dissertação de mestrado, foi baseado nesse trabalho. E foi um trabalho muito bem sucedido do ponto de vista da devolução para a sociedade. Porque nós fizemos o estudo, oferecemos para a empresa o estudo e a sugestão do sistema adequado para o local. E a partir daí a gente começou a participar de eventos e a fazer publicações e apresentações sobre esse sistema. Em seguida, já quando eu havia terminado meu mestrado, como eu sou engenheira, já comecei a aplicar profissionalmente esse sistema. Vamos para um intervalo comercial, daqui a pouco a gente continua discutindo a respeito deste tema, viu? Acompanhe daqui a pouquinho com a gente, inclusive a participação de especialistas que vão fazer perguntas e questionamentos para os nossos entrevistados. O artigo científico é um relato e ele pode ter origem numa revisão de literatura, ou seja, eu faço uma revisão bibliográfica sobre um determinado assunto e eu publico um artigo sobre essa revisão. Eu faço uma pesquisa e eu publico um artigo sobre os resultados dessa pesquisa. Eu faço um estudo de caso e eu faço um artigo relatando dentro dos parâmetros científicos para ser publicado numa revista científica que tenha credibilidade. Então eu faço um relato do que eu fiz para que os outros cientistas e o público em geral tomem conhecimento do conhecimento que eu produzi. Estamos de volta e você que nos acompanha a partir de agora, que ligou a televisão agora, esse é o programa Viver Ciência. Estamos falando sobre a utilização de poços para a captação das águas das chuvas. E o público de especialistas também tem os seus questionamentos, viu? A gente vai acompanhar a partir de agora informações e perguntas também a respeito deste tema neste momento. Vamos então ver os questionamentos de especialistas. Tem também estudantes da UFG que perguntam a partir de agora. Existe algum risco de contaminação do lençol freático a partir da instalação de poços artesianos? Então, Eufrosina, existe algum risco para contaminação? Vamos observar um vazamento de óleo numa rua. Esse vazamento, se ele for para a rede convencional de drenagem, ele vai contaminar o córrego, chegar no córrego e contaminar a vida do córrego, né?
Por outro lado, se ele for infiltrado, o próprio terreno e mantido uma certa distância, que nos projetos a gente tem obrigação de deixar uma certa distância do lençol freático, o próprio terreno faz essa purificação. Então, de uma forma geral, na maioria das vezes, com raras exceções, a gente está protegendo o córrego, ou o fluxo, ou o próprio lençol freático, se você fizer a sua manutenção da sua água no seu próprio lote. Nós vamos agora a mais uma pergunta, desta vez é um estudante da UFG que faz o questionamento. Qual é a vida útil de um poço de infiltração? Depende do tipo de manutenção que você dá ao poço. E do tipo de água, de contaminação da água. Por exemplo, se a água vem carregada de sedimentos, você pode iniciar um processo que nós chamamos de comatação, que é o preenchimento dos vazios do solo com finos, que vão reduzir a capacidade desse poço de infiltrar água. Então, é difícil quantificar e depende disso, mas é importante nós fazermos a manutenção periódica do poço. Ok, mais uma pergunta de um professor também da UFG. Tá bom. Quais são os custos de manutenção dos poços de infiltração? Suponhamos que uma área, um lote, precise construir um único poço. Esse poço deve custar hoje por volta de uns R$800 no máximo, incluindo todos os materiais utilizados no poço. Eu diria que por uns R$50 você faz uma manutenção. De quanto em quanto tempo? Uns 5 anos. Okay. Esta é uma pesquisa e uma solução para transtornos causados pelo acúmulo de água das chuvas. Este também é um dos vários estudos em andamento na Universidade Federal de Goiás. Mas você também pode produzir ciência, viu? Vamos saber o percurso para se tornar, então, um grande pesquisador. Falar um pouquinho a respeito de iniciação científica na engenharia civil da UFG. Aqui na Escola de Engenharia Civil, como qualquer outra unidade da universidade, o aluno pode ingressar num programa de iniciação científica logo quando entra. Dentro da Escola de Engenharia Civil, nós temos 2 cursos de graduação, o curso de Engenharia Civil e o curso de Engenharia Ambiental e Sanitária. Então, nós temos aqui a área de estruturas, a área de construção civil, a área de geotecnia, a área de hidráulica e saneamento junto com recursos hídricos, a área de transporte e a parte de gestão. Dentro das bolsas de iniciação científica, solicitações e está compondo algum grupo de pesquisa, o aluno tem que ficar atento às informações. Existe dentro da escola as informações que são passadas pela coordenação e por professores, e também existe dentro da universidade, mesmo no site da PRPPG ou da Prograde, informações onde o aluno pode obter com mais detalhes e sobre os projetos e que pode estar pleiteando uma bolsa de iniciação científica. Além da bolsas de iniciação científica ou programas onde envolve iniciação científica, tem também a possibilidade do aluno ingressante, chamamos o aluno calouro, que ele pode estar pleiteando uma bolsa que chama, um programa que chama Jovens Talentos. Isso aí teve início o ano passado e o aluno ele presta uma prova, o aluno ingressante, o aluno calouro, ele presta uma prova e se for contemplado ele vai receber uma bolsa durante um ano. O doutorado ainda nós não temos, mas pretendemos pleitear o quanto antes. Dentro então dos programas de pós-graduação, nível de mestrado, nós temos o mais antigo que é o SEMEC, que seria o mestrado em Engenharia Civil. Temos o PPGEMA, que é pós-graduação em Engenharia do Meio Ambiente, e temos o GECOM, que é pós-graduação em Geotecnia, Estruturas e Construção Civil. Além dos programas de mestrado, nós temos 7 cursos de especialização, e esses cursos contemplam diversas áreas, seja ela a questões da construção civil, da área de geotecnia, da área de transporte, da área de meio ambiente. A seleção para esses cursos de especialização, eles acontecem em diferentes épocas do ano, pode estar ocorrendo no meio do ano, seleção, como pode estar ocorrendo no final. E aí tem que ter uma prova com entrevista, e aí existe lá todo um cronograma para cada um dos cursos existentes aqui na Escola de Engenharia. Aí você que queria informação, o quadro ajudou você a procurar então os caminhos
da ciência na Universidade Federal de Goiás. Eu quero agradecer a participação de vocês dois. Professor Gilson, muito obrigado. Eufrosina, foi um prazer recebê-la aqui novamente. Novamente porque você também participou da reportagem, não é isso? E a gente espera então que este projeto tenha o seu destino final, que é o benefício comum da sociedade goiana. Obrigado. Ok, muito obrigado. Professor, obrigado também, viu? Obrigado, até mais. Ok. Mais uma experiência, né, pelo conhecimento chegou ao final. Mas você pode continuar participando ao longo das semanas do programa Viver Ciência através da nossa página na internet. Continue ligado na TV UFG e acompanhe a nossa programação. Até breve.